Vale do Silício é o nosso assunto de hoje, Michel Lopes da Silva. Exatamente. Depois de 7 anos, esse ano novamente vamos estar no Vale do Silício, doutor. E a minha pergunta é por que você leva as pessoas até o Vale do Silício nas grandes empresas como o Google, Amazon, essas empresas que são referências mundiais? Olha só. Disney diz o seguinte, que a gente sempre tem que procurar alguém que sabe mais do que a gente. Não há lugar no mundo maior detentor de tecnologia, inovação, empreendedorismo, cultura do que o Google, né? Do que a Amazon, Facebook, Apple, as maiores empresas do mundo. Então, levar os alunos, os empresários, os empreendedores para dentro do Vale do Silício é abrir a mentalidade estratégica deles. Conhecer o que esses grandes empresários fazem lá é o que faz o nosso empresário vir modelar e trazer para cá. E diferente do que as pessoas pensam, né, doutora? As pessoas pensam que Google, Amazon, essas empresas, Facebook, Apple, elas têm tecnologia, sim, mas elas também fazem o básico bem feito, né? Que às vezes falta muito nas empresas, mas desses 7 anos, o que mais impressiona você ao levar os seus alunos para lá? E o que você mais vê de retorno para eles? Tem várias coisas que a gente leva, né? Que a gente percebe que tem retorno, mas uma delas é a cultura, né? A diversidade que tem dentro do Vale do Silício. Uhum. E isso faz parte, inclusive, da história do Vale, né, Michael? Uhum. Porque lá no início o Vale do Silício, por mais que as pessoas pensam que é o chip, que é o silício, não. O Vale do Silício, a história dele nasceu por causa da procura do ouro. Alguém divulgou que tinha ouro em Palo Alto, naquela região do Vale do Silício. Não. O que acontece? As pessoas saíam das suas cidades, dos seus estados, veio gente do Afeganistão, veio gente da África, veio gente da Europa, veio pessoas da Índia, tem muito indiano, tem muito chinês da dentro China, do Vale do Silício. E eles acabaram o quê? Chegando para buscar o ouro e venderam todas as coisas que tinham nos seus lugares, apostando nessa corrida do ouro, né? Então, essa corrida do ouro para o Vale do Silício fez com que viessem pessoas do mundo inteiro. Obviamente, que é como aquela história, meia dúzia ganha só lá na corrida do ouro, eles tiveram que ficar dentro do Vale do Silício. Então, essa diversidade de culturas, seja da Índia, da China, da Europa, dos próprios americanos, fez com que essas pessoas tivessem mais criatividade e aprender a conviver junto, né? Então, 60%, por exemplo, da região lá de São Francisco e Palo Alto é chinês. Né? Então, tanto que houve, recentemente, nós tivemos um prefeito chinês em São Francisco, que faleceu ano passado, mas tamanha a cultura que eles trazem para cá. Quer dizer, o tamanho da cultura que eles levam para dentro do Vale do Silício. E uma das coisas que me chama atenção, Michel, é o ecossistema. Aquele ecossistema de negócio onde alto poder de investimento, né? As maiores empresas que investem no mundo estão dentro do Vale do Silício. Alto poder de conhecimento, as maiores universidades, nós estamos falando em Berkeley, Stanford, estão lá dentro do Vale e a cada 6 meses jogam profissionais com inovação para dentro do mercado. Então, aqui nós já temos 2 pontos, doutora, bem importantes que impulsionam uma empresa, uma localização ou pessoas. Número 1, é as pessoas ter um ambiente para fazer isso, né? A cultura, né? A importância da cultura instalada. Número 2, o conhecimento, né? Ter pessoas qualificadas, que é uma das maiores reclamações hoje dos empresários, não encontram mão de obra qualificada. Então, estar num local onde as pessoas se qualificam mais, né? Onde tem profissionais mais qualificados, isso também faz com que as empresas cresçam e possam chegar a tamanhos como essas empresas que são a nível mundial. É porque o Vale do Silício, ele respira inovação. Né? Você foi comigo já há 7 anos para lá, você sabe, ele respira inovação. Você entra dentro do Google, você vê inovação. Você entra dentro da Amazon, você vê a inovação. Você vê a inovação. E olha só que interessante, inovação não demanda dinheiro, como as pessoas tem que investir muito. Não. Inovação são ideias, são associações. Eu pego uma coisa aqui, conecto outra coisa aqui e crio isso aqui. Né? Steve Jobs já falava muito sobre isso. O que é isso? É inovar, empreender, às vezes em pessoas. Exatamente. Já foi o próprio Uber, é um exemplo, né? Que conectou algo que já existia, que era o táxi, a uma inovação que é um aplicativo, conectou os dois e saiu essa empresa hoje que é conhecida no mundo inteiro, né? E olha que louco, né, Michel? Porque essa transformação digital que nós estamos vivendo hoje, a gente já via lá em 2017 no Google. A gente já via lá dentro do Vale do Silício. A gente já enxergava ela. Só que parecia tão longe. Pós-pandemia, o mundo inteiro fez o quê?
ele teve que evoluir 10 anos, talvez em 3, 4 meses, porque as pessoas passaram para o online, né? Começaram a migrar para o online. E essa transformação digital, que já vem lá desde 2016, 2015, ela se fez muito presente em massa na pandemia, quando aconteceu. E a gente vê aqui, né, doutora, quando a gente vai para lá, como ainda o Brasil, de certa forma, está inovando, está melhorando, mas tem muita coisa ainda que está atrasado, né? Que está faltando o empresário se qualificar, principalmente o empresário que acompanhar essa mudança. A gente passou por um ano aí que no último semestre fechou mais de 750 mil empresas no Brasil, né? Muito por falta de inovação, por falta de buscar essas novas ferramentas ou de botar essas ferramentas dentro do seu negócio, né? Michel, eu acredito também que muito é cultura, tá? Saiu uma pesquisa recente em junho agora de 2022, o que faz as pessoas ficarem numa empresa ou não, né? O que faz as pessoas se manterem numa empresa? E olha que interessante, todo mundo acha que é o salário. Não. 82% dos entrevistados responderam a mesma coisa. O que me faz sair de uma empresa ou ficar é a cultura dela. Se eu não tenho os mesmos princípios que essa empresa tem, ou que eu não tenho os mesmos valores, as pessoas não ficam. Então, eu tenho ouvido muito dentro da Universidade de Negócios, você também, né? Porque a gente dá aula lá, o seguinte: tá difícil de contratar. Tá difícil de reter colaborador. Tá difícil de comprometer as pessoas. Tá difícil... Por quê? As pessoas vêm de uma era pós-pandêmica, onde se trabalhou em home office, onde se percebeu que essa transformação digital, hoje as pessoas podem ter uma empresa no celular. Você concorda? Exatamente. Meu pai tem 80 e poucos anos e hoje faz compra pelo WhatsApp. Quando que nós pensaríamos isso antes da pandemia? Jamais. Então, assim, esse empurrão que a gente teve dentro da pandemia, pós-pandemia, fez com que as pessoas repensassem os seus valores. Vou dar um exemplo para você. É como se uma pessoa que fosse vegana trabalhasse num açougue de carne suína ou bovina. Tá ela não ia bater a cultura. Ela não bate a cultura, ela não consegue ser específico nisso. As crenças dele e os valores não são contingentes. Então, cada vez que eu levo as pessoas para dentro do Vale do Silício, lá dentro eles desenvolvem um plano de ação. Uhum. E cada ano que a gente vai levando os nossos alunos, a gente percebe o que dentro do Vale do Silício, que cada vez está mais e mais rápido e veloz, rápido e veloz. Muita coisa a gente não vai conseguir acompanhar? Não. Mas a gente pode se aproximar disso. Por exemplo, uma das técnicas que a gente traz, que é a intenção do dia, foi criada dentro do Google, né? Que a gente ensina aqui dentro das empresas. Então, é pegar o que os caras fazem lá e que a gente pode replicar aqui. E talvez seja o grande segredo, né, doutora? Que a gente vem falando muito, é a liderança se qualificar, né? Muitas vezes os líderes estão falando, eu não consigo pessoas boas, eu não estou conseguindo contratar, mas porém, qual é hoje mesmo dentro da universidade a gente utiliza um método de contratação do Google. Então, às vezes você pergunta lá dentro da universidade, qual é o seu método de contratação? Às vezes a pessoa não consegue nem fazer um anúncio direito, exato, né? Então, essa falta de qualificação da liderança também ele acaba impactando no resultado das equipes, né? Eu costumo dizer, Michel, que o maior desafio das empresas, olha que interessante, não vai ser nem aumentar o faturamento, porque isso a gente tem estratégias para aumentar o faturamento, não vai ser a automatização, é a gestão de pessoas. Porque as pessoas estão mudando muito o comportamento humano, né? Se você pegar uma estatística, o Brasil, nosso, é o número um em ansiedade mundial. Nós ganhamos da China, que tem uma população muito maior que a nossa. O Brasil é o 5º maior país em depressão mundial. Ou seja, a mente das pessoas, o comportamento das pessoas vai ter que ter um olhar do gestor muito peculiar, vai ter que fazer atendimento com essas pessoas, vai ter que ajudar os colaboradores, vai ter que ter ferramenta comportamental. Mas para aí, às vezes eu escuto isso. Eu, como líder, eu vou ter que estar me importando se o meu colaborador não está bem na vida pessoal? Sim. Se você quer um time de alta performance, se você quer um time alinhado, você tem que se importar com as pessoas. E é genuíno isso, não é fazer de conta que se importa. E aí a importância do que você ensina no método da RR, né? Que é a reunião de resultado, que também aprendemos dentro do Google, que ter esse contato com as pessoas, essas reuniões de alinhamento, de ajuste, RA, que a gente faz de ajuste, essas reuniões é que faz toda a diferença, porque hoje a gente percebe o grande desafio dos empresários é o monitoramento da equipe, né? Todo mundo diz que está indo mal, mas não sabe nem por que está indo mal, porque não tem números, não sabe o que a pessoa está fazendo, não está conseguindo ver. E é normal, dentro da empresa,
o colaborador se sentir invisível, né? Ainda mais quando você não dá para ele feedback. Feedback seria uma das coisas que a gente aprendeu, que parece tão simples, né, doutora? Mas que muitos poucos líderes dão feedback para sua equipe, né? As pessoas, elas acordam de manhã cedo, tomam café, se arrumam e vão para a empresa. Trabalha até o meio-dia, volta para sua casa ou vai almoçar, retorna para o seu trabalho na parte da tarde, trabalha, faz as mesmas coisas, 6 horas elas vão embora. Depois que elas vão embora, elas vão para casa, elas vão fazer seus afazeres, elas vão jantar, elas vão dormir, vão se relacionar com quem elas estão lá. No outro dia elas vão acordar, vão tomar o café da manhã, vão se arrumar e vão para casa. Esse piloto automático as pessoas não querem mais viver. Até muito tempo atrás, as pessoas nem percebiam que faziam isso. Só que hoje as pessoas perdem o seu propósito quando elas não sabem realmente por que elas estão fazendo isso. Então, por isso que eu falei antes que para mim, o maior desafio do gestor é entender de pessoas. É fazer com que as pessoas tenham um propósito, que elas tenham valores dentro do seu negócio. A empresa que quer ter um time de alta performance precisa entender de comportamento humano, ter esse conhecimento. Se não tem, contratar alguém que faça isso. Né? Então, isso é muito importante falar. Esse é um diferencial que vai ser as empresas do futuro, essa gestão de pessoas, né? Exatamente. Então, assim, vai ter que, às vezes, ter um departamento só para o sucesso do seu cliente interno. Olha que interessante. Lá no Google, a gente vê muito isso, né? Existe um departamento que ele é preocupado realmente com o sucesso do cliente. Ele monitora o cliente, ele vê os resultados do cliente, ele auxilia o cliente. E o que acontece quando tem esse monitoramento? O cliente cresce, mas ele só se preocupa com o cliente externo. E o cliente interno? O nosso funcionário, ele é um cliente interno. Doutora, e se eu não falo inglês, eu posso participar dessa imersão no Vale do Silício? Com certeza. 95% dos nossos alunos não falam a língua inglês. Eles não falam. Ou seja, na Speak English não tem. O que acontece? Nós temos tradutores. É para isso que a gente se preocupa. Muitos dos nossos alunos, Michel, você sabe disso? Eles vão pela primeira vez para fora do país conosco. Então, o que a gente faz? A gente auxilia ele, a gente leva tradutores para português, a gente tem todo um aparato lá dentro, a gente orienta onde ficar, o que comer, onde ir, né? Nós temos reuniões de network com pessoas do Vale do Silício, e aí é muito legal, porque lá você vai ter português, você vai ter alemão, você vai ter russo, você vai ter chinês, e olha que engraçado, todo mundo se entende, isso que é bacana. Por quê? Quando você tem um tradutor, é fácil a coisa acontecer. Maravilha, então. Esse ano vão ter mais uma edição do Vale do Silício, então? Nós temos agora uma grande novidade que se chama o Esquenta Vale, né? Eu fui com você agora recentemente para o Vale do Silício, né? E agora vamos de novo para o Vale do Silício, onde a gente vai trazer muita informação para as pessoas a cada 15 dias, diretamente do Vale do Silício. Hoje nós temos uma equipe dentro do Vale do Silício, e essa equipe propicia com que a gente tenha todas as informações de tecnologia, inovação e empreendedorismo do Vale do Silício. Então isso agora a gente vai trazer para o Brasil como informativos até agosto, porque agosto nós levamos os empresários para dentro do Vale, conhecer in loco o que aquilo é. É a mesma coisa quando você vai fazer, por exemplo, uma receita ou um bolo, né? Alguém te passa uma receita, parece fácil, mas entre você ler aquela receita, ler livros sobre o Vale do Silício, informações sobre o Vale do Silício, estar lá dentro, fazer a receita, agora não, preciso de 3 ovos, tanto de açúcar, tanto de fermento, tanto de farinha. Você faz o bolo e você vê. E eu acho que é esse gostinho que a gente dá para o nosso aluno. A gente levando ele para o Vale do Silício, ele tem uma experiência fantástica, que é ver essas empresas de perto, olhar o que elas fazem, poder replicar isso e trazer para os seus negócios.